Por que eu decidi largar a faculdade para me tornar produtor de conteúdo? Vou te contar agora quais dificuldades eu passei nesse processo, o que isso mudou na minha vida e se realmente valeu a pena. Já adianto que eu não vou falar aqui igual aquela galera que diz que faculdade é a pior coisa do mundo e que você precisa sair urgentemente do sistema, nem nada disso. Só vou contar um pouco da minha história porque, enfim, lá atrás eu fiquei com dúvidas se eu realmente deveria sair ou não e talvez esse seja o seu caso. E espero que essa conversa aqui possa te trazer alguns insights sobre isso. Fala galera, meu nome é Léo Dias, trabalho 100% como produtor de conteúdo. E se assim como eu, você também agora tá passando por essa dificuldade, se faz uma faculdade, se sai da faculdade, se começa a empreender na internet, presta bastante atenção nesse vídeo e eu já adianto que isso daqui não é um incentivo para que você largue a faculdade de forma irresponsável, nem que você tome qualquer decisão na sua vida precipitada e baseada só em um vídeo. A ideia aqui é que você saiba o que você quer para sua vida e claro que você assuma as consequências das suas decisões. E assim, é literalmente isso. O que vai fazer você decidir abandonar ou continuar na faculdade é você saber o que você quer. Porque no meu caso, tudo começou lá de muito tempo atrás, aí quando eu ainda era criança, ali, pré-adolescente mais ou menos, e eu queria me tornar produtor de conteúdo, queria viver, né? Queria ser youtuber. Então, já bem pequeno, eu comecei ali a produzir alguns vídeos, tinha ali um canalzinho no YouTube que eu fazia alguns vlogs, algumas brincadeiras, e foi ali que a minha jornada na internet começou. E assim, pensando agora, era realmente algo que eu gostava, viu? Porque não me dava nenhum retorno. Eu gastava muito tempo, dava um trabalho desgramado. Quando eu ia editar o vídeo, o computador travava. Tinha vezes que eu perdia o arquivo completo, enfim. E aí eu continuei produzindo, fui crescendo, fui entrando no ensino médio, né? E as demandas começaram a pesar mais, eu precisei me dedicar mais nos estudos. Então eu comecei também a deixar de lado essa parte de produção de conteúdo. Até não somente pelo tempo, mas também pelos gostos, né? Que a gente vai amadurecendo, a gente vai gostando de produzir outras coisas. E aí eu fui deixando aquele meu primeiro canal de lado até que eu parei de produzir 100%. E foi nesse período ali do ensino médio, do primeiro até o terceiro ano, que eu comecei a conhecer mais sobre o mercado de marketing digital, de produção de conteúdo, de vendas pela internet. E eu fiquei completamente apaixonado, assim. Era algo que eu queria de fato pra minha vida e eu sabia que eu queria aquilo. Porque eu nunca me via trabalhando assim dentro de um escritório fechado, tendo que obedecer um chefe, tendo que seguir ali a demanda certinho de alguém, de um superior, enfim. Se você faz isso, tá tudo certo, tá? É só algo que eu realmente não queria. Então, nesse tempo, eu comecei a estudar muito sobre essas coisas e comecei a aplicar também algumas estratégias de marketing digital, só que sem nenhum sucesso, assim. Eu até cheguei a gastar mais em cursos, em anúncios, do que ter retorno de fato com as vendas. Então eu fui tentando, testando, não dava certo de jeito nenhum, e aí eu fui acabando, né, o colégio, então eu precisava decidir o que eu ia fazer da minha vida, aquela fase ali que a gente fica, qual faculdade eu vou fazer, o que vai ser de mim, qual vai ser minha profissão. Eu fiquei em dúvida entre duas faculdades no terceiro ano, no segundo pro terceiro ano. Eu fiquei em dúvida entre administração, que tinha um certo a ver com empreendedorismo, né, na minha cabeça. Eu ia ser administrar minha empresa, enfim. E a outra que eu fiquei na dúvida também foi a faculdade de psicologia. Pois é, né, não parece, mas eu gosto muito de estudar sobre a mente. Na época eu tava estudando muito sobre persuasão, né, que tem a ver com vendas. E aí eu considerei também a possibilidade de fazer essa faculdade. Então, uma história engraçada no meu disco foi o seguinte, tinha a psicóloga do meu colégio na época, que ela fazia ali um certo direcionamento de carreira, conversava com os alunos pra entender o que eles realmente queriam. E eu apresentei esse meu dilema, né, pra ela, e ela olhou pros meus olhos e disse assim: Léo, não precisa mais falar nada. Quando tu fala de psicologia, os teus olhos brilham. Eu entendo que ela não fez por mal, né? Claro, eu realmente estava muito empolgado, mas graças a Deus eu não segui por esse caminho. Ainda gosto muito de estudar sobre a mente, sobre as pessoas, mas não me via e não me vejo de forma alguma trabalhando como psicólogo. Então, acabei o colégio e decidi ir pela faculdade de administração. E assim, eu já fui meio desanimado, sabendo que não ia aprender muita coisa, assim, porque é aquilo, a administração, ou quem faz são filhos de donos de empresas, ou quem não sabe o que quer da vida. Claro, aqui eu tô generalizando, tá? Só pra deixar claro. E no meu caso era esse, né? Eu não sabia o que eu queria de fato ali, até porque eu não tava conseguindo fazer nada de profissão mesmo. E aí comecei a faculdade e logo que eu entrei, eu percebi uma coisa. Eu tinha uma cadeira específica de marketing. E nessa cadeira eu lembro que às vezes eu demorava 6 meses, né? Um semestre inteiro pra aprender uma coisa simples que eu levava às vezes 1, 2 dias pra aprender através de um curso, através da prática do marketing digital. E aí foi caindo cada vez mais a ficha de que eu não precisaria de uma faculdade a não ser
que eu quisesse apresentar o meu diploma para alguém ou para alguma empresa. O que não era o caso, né? Porque eu não queria trabalhar para alguém, trabalhar em uma mega empresa. Não, eu queria abrir a minha própria empresa e aí sim vender os meus produtos e serviços. Quando foi mais ou menos ali no terceiro semestre, que eu tava bem desanimado, assim, já tava, sei lá, meio cansado daquilo, né? De não ver resultado e também de não ter resultado, como que eu tava fazendo no mercado digital, me deu uma vontade de me mudar, né? Mudar de país. E aí eu fui procurando ali, me mudei para Portugal, porque eu vi que era uma fase boa. Eu tava, enfim, novo, eu não tava gostando muito da faculdade, não tinha nada, assim, acontecendo de grande na minha vida. Então eu decidi me mudar, até pra ter essa experiência de morar fora ainda novo. Aí eu tranquei a faculdade ali no terceiro semestre, me mudei pra Portugal, ali aconteceu muita coisa, trabalhei no mercado mais tradicionalzão mesmo. Passei 4 meses lá, foi uma experiência muito boa, aprendi várias coisas. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu continuei produzindo conteúdo, eu continuei me dedicando na internet, e aí que eu comecei a crescer mais no TikTok especificamente. E aí ali eu já, opa, isso aqui talvez dê certo, mas ainda não tava dando certo, então eu não conseguia me sustentar só com o trabalho na internet lá em Portugal, então eu tive que trabalhar de fato por lá mesmo. Quando eu voltei de Portugal pro Brasil, tava no meio do semestre da faculdade, então o que acontece? Eu não podia voltar assim do nada, né? Tinha que esperar o semestre acabar pra eu entrar no novo. E aí eu pensei, é agora. Vou dar o gás nesse negócio aqui, tô sem fazer nada, né, de estudo, nem nada disso. Vou focar 100% e vou fazer esse negócio dar certo. E uma coisa que eu tinha muito clara na minha cabeça era o seguinte: se eu passasse 5 anos na faculdade, talvez eu iria me formar ali, conseguir um emprego que pagasse mais ou menos e não iria ser tão realizado assim na minha profissão, porque não era aquilo que eu queria. E eu também tinha certeza que se eu focasse 5 anos no marketing digital, se eu focasse 5 anos na produção de conteúdo e no meu negócio, era praticamente impossível de não dar certo pra mim. Graças a Deus que eu pensei dessa forma e que eu agi e que eu coloquei a mão na massa e coloquei em prática as estratégias que eu tinha aprendido. Porque em muito menos tempo do que 5 anos depois que eu comecei a focar mesmo assim, eu comecei a ter resultados através da minha produção de conteúdo. Foi nessa época que eu descobri, inclusive, uma estratégia, né, que eu chamo de mecanismo viral, que foi o que me fez crescer muito aí, tanto no TikTok, mais de 1 milhão de seguidores, mais de 500 mil seguidores no Instagram também. E isso acabou gerando mais vendas pro meu negócio e pros meus produtos. Inclusive, se você quer descobrir que estratégia é essa e como usar o mecanismo viral para crescer o seu perfil, eu vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição o link para você conhecer o meu curso do Zero ao Viral, onde eu te ensino tudo isso no passo a passo. E aí, quando o semestre acabou e eu tinha a oportunidade de começar um novo, aí eu já tava com as coisas muito mais encaminhadas, o negócio já tava dando certo, a produção de conteúdo já tava mais constante. E assim, particularmente eu vi que mesmo se eu passasse 5 anos na faculdade, eu não iria ganhar aquele tanto de dinheiro que eu tava ganhando ali trabalhando com conteúdo. E tô aqui até hoje, né? Graças a Deus. Sou muito grato por esse trabalho, assim, de poder colocar minhas ideias, poder ensinar coisas através da internet, poder trabalhar de qualquer lugar também, que isso era uma das coisas que eu mais queria na minha vida. E os pontos chaves que você pode pegar pra você de toda essa história, né, que me fez tomar essa decisão, que eu não me arrependo nem um pouco, é o seguinte: primeiro, pense no que você quer trabalhar e como você quer fazer isso. Então, por exemplo, se você tem um sonho de ser médico, de ser dentista, de ser, enfim, psicólogo, não tem como, você precisa fazer uma faculdade obrigatoriamente. Por isso que eu falo que eu não sou contra a faculdade, eu não sou contra a pessoa escolher isso, até porque dá pra ser muito bem sucedido em todas essas outras profissões. E só uma observação, mesmo que você se forme, eu recomendo que você invista em produzir conteúdo, porque isso te dá uma vantagem absurda. Agora, se o que você quer fazer é empreender, é abrir uma empresa em determinada área, não necessariamente você precisa fazer uma faculdade. Agora tem uma coisa, você vai precisar estudar muito. Tá? Não se engane. Abandonar a faculdade não significa abandonar os estudos. Eu só abandonei os estudos formalmente, mas ainda assim, até hoje eu estudo muito sobre o mercado, sobre vendas, sobre produção de conteúdo. Porque se você parar de estudar e parar de aprender, aí você vai provavelmente sumir ali do seu mercado e vai ganhar pouco, vai ser muito mediano. O grande ponto é esse, é estudo e prática eternamente. E quando a gente olha para o mercado de hoje em dia, a gente percebe que as empresas, algumas, claro, elas até nem têm levado mais tanto em consideração a parte da faculdade. Eu sei que a galera da TI, né, de programação, enfim, já estão sendo contratadas não necessariamente pela formação, e sim pela experiência que eles já têm na área. E acredito que essa sim seja uma tendência cada vez maior das empresas contratarem esse tipo de pessoa. Porque a verdade é essa, o que vale é a prática, o que vale é o tempo de experiência. A pessoa só sabe realmente fazer aquilo e gerar mais valor para a empresa, no caso, colocando a mão na massa e aplicando aquilo que ela aprendeu. E por último, outro ponto que me fez
fez tomar essa decisão é que eu era muito novo e ainda sou muito novo. Então, quanto mais novo a gente é, mais risco a gente pode correr, porque, enfim, tem muito tempo ainda pra consertar alguma coisa se der errado. Então, se você, como eu, ainda não tem uma família pra cuidar, ninguém depende de você pra sobreviver, aproveita esse tempo pra tomar essas decisões mais arriscadas. Porque se você já tá mais velho, se você já tem responsabilidades maiores, você também pode largar a faculdade ou, enfim, optar por fazer uma faculdade, mas calcule muito melhor o risco, tá? Pra que ninguém que dependa de você passe por necessidades ou, enfim, fique faltando alguma coisa. O mais recomendável, eu diria, é o seguinte: só saia da faculdade ou do seu trabalho atual pra viver de produção de conteúdo depois que a produção de conteúdo já estiver te pagando alguma coisa ali que você vê que dá pra se sustentar. Fora isso, não recomendo de forma alguma que você abandone tudo pra começar assim algo do zero sem saber se aquilo vai dar certo. Comenta aqui qual é a sua opinião sobre esse tema de fazer faculdade ou não. Será que isso realmente é algo que é necessário nos dias de hoje? Enfim, deixa aí seu comentário que eu vou ler e até o próximo vídeo.